o milagre de Deus na tua vida. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Olha para alguém aí, dá um sorriso 915 para essa pessoa. Não tem um sorriso 915, você pode dar um sorriso Elma Chips. Já viu aquele sorriso de orelha a orelha? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. E você vai ser mensageiro de Deus. Diga assim para ela: essa é a noite que Deus marcou na agenda do céu para dispensar algo sobrenatural sobre o teu coração. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a pastora Ivone pela oportunidade, a possibilidade de estarmos juntos. Conforme a pastora falou, ontem foi demais. Eu fui pro hotel ontem, era 2:30 da manhã, e eu ainda estava vivendo o que a gente viveu lá. Então eu louvo a Deus por estar aqui. Ontem ele começou, hoje ele vai terminar. Sei que é a coisa, 50 pernas de pé um pouquinho, que se tiver problema no joelho ele vai te curar. Pode parecer a coisa mais contramão que você vai ouvir eu falar aqui. Mas Jesus sempre deixa o melhor vinho para o final da festa. E eu quero falar uma coisa para vocês debaixo de uma autoridade que já me envolve aqui nesse altar. Se tem fome na sua alma, por isso aqui, tem fome da palavra de Deus em você? Tem fome? Olha para alguém e me ajuda, diz assim: então se tem fome, fala aí, vai lá. Tem que ter barulho. Se não tem fome, não tem barulho. Um garçom de Deus, ele mede a fome do povo com o barulho do povo. E aqui você vai me ajudar a pregar. O melhor fundo musical está aqui tocando. Sabe qual é? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero celebrar porque eu vi a família do Júnior. E o Júnior e a Silvana são meus filhos na fé. Eu os batizei domingo passado. Eles viajaram 2 horas para lá para eu sepultar eles, e depois viajar 2 horas para voltar. Novas criaturas aqui para Chapecó. É uma alegria ver as meninas. Sejam bem-vindos no nosso meio. Vocês arrancaram o sorriso de mim quando eu apareci. Eu disse: olha meus filhos ali. Amém, gente? Pega a Bíblia de vocês aí. E eu quero ir para a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16. Meu Deus, que palavra é essa? 1 Samuel capítulo 16. Você não se espanta comigo, não se escandaliza comigo, tá? Que eu não fui feito amarrado. Eu sou liberto em Jesus. Daqui a pouco eu saio caminhando aí no meio de vocês, aí o bicho vai pegar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Pastor, é assim, eu estava ali olhando para a igreja aqui, mas cuidando de tudo que está acontecendo lá em Sarandi. Porque meu culto lá faz 3 minutos que começou. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz assim: então Samuel, o profeta, tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Diga assim comigo: Samuel ungiu Davi. Continue a leitura. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Diga assim comigo: então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Olha para 2 pessoas e diz assim: o profeta veio, abençoou e foi embora. Diga para 2 pessoas assim: o profeta veio, abençoou e foi embora. Glória a Deus, tenha bondade e sente. A mensagem que eu vou pregar aqui nos próximos minutos, ela é muito simples, simples demais. A mensagem que eu vou pregar aqui, eu pregaria uma Santa Ceia na minha igreja. Porque é aquela mensagem que fala direto ao coração do rebanho.
É aquela mensagem que nos faz lembrar algumas coisas, alguns valores, alguns princípios. E o texto que eu li com vocês, ele é a narrativa mais linda da palavra de Deus, ao meu ponto de vista, porque Israel está vivendo um tempo de muita confusão espiritual por causa de um rei chamado Saul. Deus disse para o profeta dele: até quando você vai tolerar Saul, se eu já o reprovei? Quem lê a Bíblia sabe que Saul havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor disse para o profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul. Quando um profeta ia na casa de alguém, o profeta ia na casa dessa pessoa por dois motivos: ou era algo muito bom, ou era algo muito ruim. Quando o profeta batia na porta de uma família, ou algo muito bom ia acontecer, ou algo muito ruim ia acontecer. E como a família de Jessé, uma família como a sua, como a minha, como Jessé, um homem como você, como eu, quando o profeta bate na porta dele, ele abre a porta, qual é a primeira coisa que passa pela mente dele? Esse homem veio trazer aqui uma mensagem ruim. Porque nós temos a tendência negativistas de pensar o pior, de achar que o pior aconteceu. Ixi, quem vai morrer aqui em casa? E o profeta entra naquela casa, a gente começa a falar com o patriarca, com o pai da família. Conjecturar não é pecado, então eu posso fazer isso. Ele deve ter olhado para Jessé e disse: calma, pega leve. Separe a melhor carne, os melhores pães, porque eu trouxe o azeite. Reúne teus filhos aqui na sala, porque Deus me disse que um dos teus filhos vai ser a figura mais importante da nação. Como Jessé é um homem como você, um homem como ele, começa a trazer seus filhos, ele traz os mais fortes, os mais guerreiros, os mais preparados. E Deus vai falando ao coração do profeta Samuel, dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele olha e diz: são só esses os teus filhos? Não, ainda tem o menor, ainda tem a rapa do tacho, ainda tem o temporão, o pequenininho. A Bíblia diz que Davi era formoso. Sabe para mim quem é formoso? É um feio arrumado. Davi era o caçula. Eu falava hoje de manhã: quem que é o caçula? Alguém aqui é filho caçula? É o último filho da família? Alguém é? Dá um aceno para cá, deixa eu coisa. Sabe quem é o caçula? O caçula é o último a falar e o primeiro a apanhar. Sabe quem é o caçula? O mais velho faz a arte, quando a mãe chega em casa: quem que quebrou isso aqui? Ainda tem o caçula, ainda tem o menor. Então traz ele aqui. Quando ele entra pela porta, a glória de Deus toma conta daquela casa. Deus fala no meio daquela sala e diz: pode pegar o azeite, porque o homem segundo o meu coração chegou no ambiente. Eu não sou Deus que olho para aparências, eu sou Deus que valoriza o coração. Mas veja bem, quem é a primeira pessoa com quem o profeta fala? É com Davi? É com Eliabe? É com Ramá? É com Samá? Não. A primeira pessoa com quem o profeta fala é com o pai. Olha para alguém e diz assim: ó, primeiro o profeta falou com o pai. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E quem que é o pai, igreja do Senhor? Quem que é o pai? O pai é quem dá nome e dá identidade. Pai é quem dá nome e dá identidade. Pai é quem dá segurança. Pai é quem patrocina sustento. Pai é quem dá destino e herança para a família. Quando um pai parte sem dar destino e dar herança, ele fracassou. A filiação é tão importante. Ter o registro de um pai, de uma paternidade no documento é tão importante, porque aquilo fala das suas origens. Fala de onde você veio. Qual é a sua história no passado. Todo mundo tem pai e mãe.
Mas algumas pessoas, por não conhecer paternidade, saem o mundo inteiro afora procurando quem é seu pai e quem é sua mãe. Eu estou mentindo? Todo mundo tem pai e mãe. Aqui ninguém foi desenvolvido na teoria da evolução. Vocês ligam a televisão, de vez em quando vocês olham para a televisão, vocês vê lá, teste de paternidade. Por que as pessoas saem do Iapoque e vão lá para o Chuí? Para tentar descobrir o pai, porque eles querem saber de onde é que eles vieram, qual é a origem deles. Pai é importante. Isso acontece porque as pessoas querem saber a sua origem, querem saber as razões de ter sido abandonados, querem entender o passado. O nome dos pais é tão importante que tem comunidades no Brasil que nem chamam a pessoa pelo nome, chamam ela pelo nome dos pais. Na Bíblia isso também acontece. Barrabás não tem nome próprio, porque Bar é um prefixo que significa filho, Rabás é o pai. Bartimeu não tinha nome. Bar significa filho, Timeu era o pai. Coisa triste na nossa vida, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, é caminhar a vida inteira sem saber de onde é que a gente veio. Porque quem não sabe de onde veio, nunca sabe para onde vai. É por isso que Samuel chega naquela casa e a primeira figura com quem ele fala é o... Me ajude, é o... Cutuca alguém e diz assim, tem fome ou não tem? Deus colocou 3 frases para a gente trabalhar aqui essa noite. E eu quero trabalhar essas 3 frases com você. Olha aqui. O profeta veio, falou com o pai, ungiu Davi, mas o texto que a gente leu diz que Samuel, depois de ter ungido, levantou e foi embora. Eu digo para os meus filhos na fé, como é bom viver de congresso. Como é bom viver de conferência. Como é bom estar no meio de uma conferência, de um congresso, não é? Mas acabou a conferência e o congresso, o profeta pega as malas e vai. Meu Deus, que homem usado. Meu Deus, que mulher usada. Meu Deus, o que aconteceu. Meu Deus, o que fez. Meu Deus, ele estava cheio de óleo. Mas acabou aquele dia, o profeta Samuel levantou e foi. E o que sobrou para Davi? A casa do seu? Primeira frase aqui, ó, pessoal. Escute. Que eu quero trazer para o seu coração. O tempo passou. E um dia o pai olhou para Davi e disse assim, pega uma cestinha, meu filho, e vai levar pães e queijos para os seus irmãos na guerra. Eu estou mentindo ou não? E quando ele chega lá, ele dá de cara com Golias. E ele fica nervoso com o que Golias está fazendo, a provocação de Golias. E ele encara Golias. E ele derruba Golias. E ele é consolidado. A ponto da nação dizer, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Vem cá. Davi entendeu a primeira frase que eu quero trazer para o seu coração. Diga assim comigo, o profético. Fala com força, profético. Aponta o meu destino. Mas é a paternidade que me conduz até lá. Ele recebeu a unção. Ele foi ungido. Mas o profeta pegou suas malas e foi. O profeta foi lá e disse assim, ó, tu vai ser o rei. Mas quem mandou ele para o destino profético dele não foi o profeta. Foi o pai. Foi a casa do pai. Samuel ungiu e foi embora. O profeta visitou a casa, mostrou o futuro. Você vai ser rei, você vai governar. Você não vai ser humilhado. Mas ele não pegou Davi pela mão. E disse, então vem comigo, Davi, que eu vou te ajudar a ser rei, vou te ajudar a governar. Não. Olha aqui, quem fez isso com Davi foi quem?
Quem é que disse para ele: você vai ser rei, você vai governar, você vai matar pau, você vai dar a volta por cima? Quem foi que fez isso? Foi o profeta? Não, o profeta falou: tu vai ser rei um dia. Mas quem deu a cestinha para ele foi o seu? Se não der glória a Deus, o que eu vou falar, você está mal, sabe por quê? Quem te prepara para viver a profecia não é o profeta, é a paternidade. Quem te prepara para viver a profecia não é o movimento. Eu vejo pessoas perdidas atrás do movimento, perdidas atrás do movimento. Tem movimento aqui, tem movimento ali. Aonde tem um movimento, tá. Eu quero dizer para você, ouvir profeta é bom, escutar profecia é bom, ser movido na profecia é bom, mas profeta que é de Deus, cumpre seu papel e vai embora. Quem te prepara para viver destino profético não é profeta, é a casa do seu pai. Sabe por que paternidade é mais importante do que movimento? Porque só um pai pode te dar destino. Existem pessoas que gostam de movimentos, unção, derramamento, movimento profético, eu também gosto, mas desprezam o amor, desprezam a sua paternidade espiritual. Davi não ficou impressionado. Gente, Davi não ficou impressionado. Uau, Samuel fala em 8 idiomas de línguas estranhas. Samuel veio aqui, ó, cheio de óleo aqui em casa. Davi não ficou impressionado. Davi viu tudo aquilo e depois ele disse: eu vou continuar submisso às palavras do meu papai. Quem te prepara para viver o destino espiritual não é um movimento. Olha para alguém e diz assim: não é um movimento. Fala, vai lá. Diga assim, ó, é a casa do nosso pai. Gente, vem cá. E eu vou falar um negócio que eu vou parecer ser chato, mas não é para ser chato, tá? Preste atenção. Me ajuda, porque se eu falar isso aqui vai ficar pesado demais para mim. Você está me conhecendo agora, eu sou feio só por fora, tá? Levante a sua mão para cima e diga assim comigo: eu vou ficar na casa do meu pai. Porque quem deixa a casa do pai, abre mão da herança. Quem abre mão da casa do pai, abre mão da herança. Vamos pegar mais uma frase aqui que eu quero liberar? Vamos pegar para o nosso coração, para começar a semana pegando fogo. Para começar a semana incendiado. Em nome de Jesus, não comece a sua semana como um vale de ossos secos. Comece incendiada. Comece, homem, pegando fogo. Comece derramando graça de Deus. Levante a sua mão e diz assim, ó, eu não vou deixar a casa do meu pai, porque eu não vou abrir mão da minha herança. Diga assim, eu vou plantar a submissão, e eu vou colher a autoridade. Em nome de Jesus, Deus vai te dar a colheita de autoridade, porque você não está impactado com o movimento, você está debaixo da bênção do Pai. Demorou um tempo para me aprender o que eu vou falar para vocês aqui. Mas entre a profecia e o cumprimento da profecia existe um caminho. Entre receber a profecia e ela se cumprir tem um caminho. E esse caminho só paternidade que te conduz. Tem gente que diz assim, ó, Deus, não, pastor Gessé, Deus falou, está falado. Se Deus falou, eu não preciso de autoridade espiritual em mim. Deus falou, está falado. Eu concordo. Mas uma coisa é receber a profecia. Outra é se transformar na profecia. Sabe o que eu estou vendo aqui? Essa aqui parece a sala da casa de Jessé. Tem um monte de Davi sentado aqui, que não vai ser a profecia. Eles serão o cumprimento de uma palavra profética nessa terra, nessa cidade, nesse bairro. Escuta, deixa eu falar aqui, ó. 3 milhões de pessoas receberam uma profecia sobre Canaã. 3 milhões lá no Egito. 3 milhões. Mas quem é que entrou lá? Quem que entrou lá, gente? Por que que aquele povo morreu? Porque eles quebravam a paternidade de Deus e a paternidade do líder deles. Deus olhou e disse, não dá para mim botar vocês na terra prometida. Vocês vão ter que morrer no deserto. Coisa triste
é caminhar para a profecia e não se transformar por desobediência. Ei, vem cá. Mas tu não sabe como é que é as coisas, pastor. Deixa eu te dar um exemplo. Quem conhece José do Egito aqui? Já ouviu falar de José? Vamos lá. Quem que jogou José no poço? Alguém me ajuda? Quem foi? Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: quem jogou José no poço foi os irmãos. E lá no futuro, ele está sentado na cadeira mais importante do Egito e olha para os irmãos deles assim, ó: vocês tentaram contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Por que que José foi fiel até o cumprimento da profecia? A ponto de falar isso? Porque José entendeu uma coisa que eu vou falar aqui agora, entenda de uma vez por todas. José sentou naquela cadeira, olhou para os seus irmãos e disse assim: vocês tentaram contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Sabe por que ele falou isso? Porque José entendeu que até os erros de uma família e de uma paternidade te conduzem para o destino profético. Os irmãos erraram com ele, mas ele era tão crente que ele olhou e disse assim, ó: esse erro que vocês tiveram comigo me trouxe para essa cadeira. Nossa família não vai ser humilhada, porque eu entendi que entre a profecia e o cumprimento dela tem um caminho de obediência para percorrer, e eu vou ficar debaixo dessa palavra. Vou contar uma história para vocês aqui, ó. Eu conheci um rapaz, eu não vou citar o nome dele porque nós estamos transmitindo. Eu cresci com 2 amigos dentro da igreja, 2 amigos. E num retiro de jovens, uma irmã, sabe aquelas irmãs? Cabelo enrolado, um dente de ouro. Na hora lá do vamos ver, eu estava no meu cantinho lá, pensando se ela vier que não vem em mim. E ela veio, adivinha, chegou em nós 3. Ela olhou para mim e disse assim: você vai ser um pastor usado por Deus, Deus vai te levantar para as nações. Muitas pessoas de muitos lugares vão te servir. Profetizou tudo que eu vivo. Olhou para um amigo meu e disse assim: você vai ser bancário. O Senhor vai te colocar no meio dos bancários, para que você faça a diferença. E olhou para outro rapaz e entregou uma profecia: você vai ser um grande pastor, Deus vai te dar uma grande autoridade. Foi falando, um monte de coisa. E a vida daquele terceiro rapaz fez assim, espiritualmente fez assim, ó. Aquele menino viajou para tudo que é lugar pregando, ele falava grosso, ele era um menino com 16 anos de idade, e ele pregava, gente, parecia o Cid Moreira. Meus amados irmãos, estamos aqui nessa noite para receber da poderosa, gloriosa, maravilhosa palavra de Deus. Mas coisas assim, sabe aquelas pessoas que oram e começam a orar e começam a se assoprar tudo? Nós nem que quisesse orava daquele jeito. E eu olhava para aquele guri e dizia: meu Deus, eu recebi a profecia junto. E olha a minha avó de taquara rachada. Mas o tempo passou. E aquele menino começou a ler livros, teorias de Freud. E começou a colocar coisas na cabeça dele. E logo ele se envolveu com uma mulher em uma igreja. A mulher tinha idade para ser quase vó dele. E ele caiu na fé. E um dia eu entrei numa loja, que ele estava trabalhando na loja, e ele quis debater religião comigo. E eu olhei para ele e disse: sabe qual foi o teu problema? Que quando você deveria estar brincando de carrinho, você quis fazer coisa de adulto. Agora que estaria na hora de você viver a profecia, que é coisa de adulto, você tem mentalidade para brincar de carrinho. Uma coisa é receber a profecia, outra coisa é se tornar a profecia. Quando eu olho para a vida desse amigo, eu vejo que a principal coisa que ele fez foi quebrar a paternidade do nosso pastor naquela época. Porque o nosso pastor disse assim para ele: não vai para Rio Grande, não vai para Rio Grande. Mas ele achou, com 16 anos de idade, que ele já conhecia tudo. Pastor, está falando demais de Davi, então vou falar de Jesus. Vamos aprender com Jesus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Eu vou ler o texto. Depois que partiram,
Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, José se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu a profecia em que o Senhor tinha dito: do Egito chamei meu filho. Mateus 2, versículo 23. Então foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Quando eu falo de José, e eu falo de um menino, e eu falo de Mateus, que menino que eu estou falando? Jesus. Jesus veio aqui para cumprir as profecias, é por isso que eu li. E cumpriu a profecia, e cumpriu a profecia, e cumpriu a profecia. Jesus veio para cumprir, o tempo todo ele cumpriu. Mas quem que levou Jesus para cumprir a profecia? José pegou o filho pela mão e disse: vem. Quando Deus quis entregar o seu único filho para cumprir profecias aqui na terra e para trazer salvação para você e para mim, Ele não entregou para uma sinagoga. Ele entregou para uma família. Deus entregou Jesus para uma paternidade. Quem é que deu identidade para Jesus aqui na terra? Quem deu? Um homem. Eu brincava hoje na hora do almoço, e eu dizia assim: Deus não escolheu Maria. Ah, não me olha com essa cara de desviado. Ah não, pastor. Deus não escolheu Maria. Quer que eu te prove aqui? Eu provo. Jesus foi chamado de filho de Davi, leão da tribo de... Mas Maria era da tribo de Levi. Quem que era da tribo de Judá? José. Se Jesus, Deus na terra, precisou de uma paternidade para apontar um destino, para cumprir o propósito, quem que sou eu para não ficar debaixo da minha liderança espiritual? Nós precisamos de liderança espiritual. Vou lhe dar um segundo exemplo. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram na fé. Entre os que naufragaram na fé está Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, tu é meu filho. Tu já recebeu tanta profecia. Toma cuidado. Porque Emineu e Alexandre também já receberam tanta profecia, mas nos abandonaram. Paulo está dizendo: olha meu filho, isso aqui é coisa de pai. Que tipo de pai você teve? Aquele que senta com você para te cobrar é a primeira coisa que te dá um peteleco na orelha? Que tipo de pai você é? A gente não senta com os nossos filhos, senta aqui meu filho. Paulo está fazendo isso. Paulo está dizendo: eu não quero que você caia. Isso é coisa de pai. Por que muitas pessoas recebem profecias e depois caem? Porque elas querem seguir sozinhas. Elas dizem assim, ó: só importa o que Deus diz. O que os outros dizem não importa. Isso é mentira, gente. O que as pessoas falam importa sim. A opinião dos irmãos importa sim. Você precisa de alguém para carregar você em alguns momentos, para dividir o fardo. Se não tiver uma família, uma paternidade, sem estar na sua casa, no lugar que Deus te plantou, você não vai viver um destino profético. Se Jesus precisou, eu preciso também. Olha para alguém assim: Jesus precisou de paternidade. E nós precisamos também. Segunda frase.
Diga assim: o profético aponta a minha posição, mas é o serviço que me dá autoridade. Samuel foi lá e disse: tu vai ser rei. Mas quando ele pegou o cestinho e foi trabalhar, ele recebeu autoridade. Entenda, ninguém pode transferir autoridade para você. Ninguém pode. Mas o trabalho pode. Minha mãe sempre usava uma frase: o trabalho dignifica o homem. Salomão olhou e disse assim: vai ter com a formiga. Tem gente que quer o título. Eu vou falar isso dando risada. Tem gente que quer o título, mas não quer o trabalho do título. Olha para alguém com a carinha uma chips aí. Do seu lado diz assim, ó: tem gente que quer ser visto, mas não quer o serviço. O profético aponta o teu destino, mas é o trabalho que te dá autoridade. Davi obedeceu, porque quem planta a submissão colhe autoridade. E como recompensa do trabalho, o povo gritava: Saul matou milhares, Davi vai matar dezenas de milhares. Eu queria citar um exemplo aqui, você não precisa abrir o texto, mas eu vou citar, esse exemplo está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 20. Um rei vai falar com Eliseu no leito de morte, e ele diz: meu Deus, Eliseu, você vai morrer, e você foi um exército para nós, Eliseu, e nós ainda temos que vencer os sírios. Eliseu olha para aquele homem, Eliseu está no leito de morte, ele olha para o rei e diz assim: rei, abre a janela e solte as flechas. O rei soltou uma flecha pela janela, porque o profético abre uma janela, e ele disse: essa é a vitória do povo de Deus contra os sírios. Aí Eliseu diz outra coisa, diz assim: ó, pega as flechas e bate com elas no chão. E o rei bateu 3 vezes, e Eliseu ficou muito indignado. Você deveria ter batido 5 ou 6 vezes, agora você só vai vencer 3 vezes. Escuta, por que Eliseu falou isso? Porque entre a profecia e o cumprimento tem muito trabalho. E tem que ferir a terra com trabalho, irmão. A igreja precisa ferir a terra com trabalho. Com trabalho espiritual, com dedicação. Abrindo a janela, soltando as flechas. A unção profética te dá poder. Mas o trabalho na obra do Senhor vai te conferir uma autoridade que ninguém vai tirar. Alguém está me entendendo aqui? Terceira frase. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. E eu já estou quase encerrando. Já vou orar com você. Eu quero ter um tempo para orar em cima do tema que Deus colocou no meu coração. Isso é muito importante. O profético aponta o meu destino, mas é uma paternidade que me leva até lá. O profético aponta a minha posição, mas é o trabalho que me dá autoridade. 1 Samuel 17, 55 ao 58. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vendo, porém, Saul sair Davi, encontrar-se com o filisteu, disse para Abner, chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E Abner disse: viva a tua alma, ó rei, mas eu não sei. Disse então o rei: pergunta para ele de quem que ele é filho. Olha o que o rei está perguntando. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe na presença do rei, trazendo ele a cabeça do filisteu na sua mão. E disse-lhe Saul: de quem tu é filho? Olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta: de quem tu é filho? Olha para alguém e pergunta: de quem tu é filho?
Saul podia ter se impressionado e dito assim, ó, como é que é o teu nome, rapaz? Mas ele perguntou o quê? Quem é o teu? Quem é você? Eu vou encerrar a minha mensagem aqui, sabe por quê? Porque nós não podemos perder a nossa referência. Hoje pela manhã eu vim no café com liderança. E quando eu sentei na cadeira para comer, eu sou bem agitado no altar. Assim, fora do altar eu sou muito lento. Sou muito calmo, muito tranquilo. Mas quando eu sentei para comer, Deus me fez ver duas casas. Uma casa em que o governo é patriarcal. Um governo patriarcal, quem governa? É o? Mas uma casa com governo matriarcal. E no governo matriarcal, quem manda? Sabe o que eu vi aqui? Que aqui o governo é matriarcal. Nessa noite eu sou Saul, olhando no seu olho perguntando: quem é tua mãe? A gente vai vivendo tão agitado e nós vamos perdendo as nossas referências. Eu vou falar uma coisa para a igreja. Quando nós perdemos a nossa referência de liderança espiritual, nós abrimos uma lacuna dentro da nossa casa e nós perdemos a referência em casa. Os nossos filhos perdem a referência dentro de casa. Deus fez essa igreja uma família. Sabe o que eu vi? Eu vi um prédio enorme. A frente é para lá. Escuta, eu estou falando bobagem? Hã? Eu fico com dó de quem não consegue sentir que o Espírito começou a se mover aqui no nosso meio. Eu vou falar uma coisa aqui, guardem a filmagem. A frente dessa igreja é muito alta. O bairro todo vai enxergar a luz que tem no topo dessa igreja. E Deus me trouxe aqui para dizer: a mãe está na casa. Eu lembro que a gente vinha essa. Recebi um novo coração do Pai. Lembra que a gente fazia isso? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Lembra dessa? Como fruto desse novo coração. Pega na mão do irmão aí, canta isso pra ele, sabe? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Por quê? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, o quê? Vivendo em... O que a igreja é? Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
A glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande... Fala isso para uma pessoa, pelo menos, vai lá. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Não tem sonho morto não, gente. Não tem sonho morto não. Quem sai da casa da mãe abriu mão da herança. A herança para quem está aqui, ó. Seus filhos estão aqui? Então vou te dar 1 minuto para você procurar sua mãe e seu pai. 1 minutinho. Procurem. Não tem ninguém aqui, mas tem irmão aqui. Procura sua família. Pastor, não tem ninguém da minha família, mas a igreja é uma família. Não fica sozinho, não deixa ninguém sozinho. Quebra a faixa de gás aí, procura alguém. Eu quero que você grude alguém. Ô filho, vai lá abraçar seu pai. Quem é seu pai? O diabo tem tentado ferir isso, o diabo tem tentado quebrar isso. Satanás tem tentado quebrar a paternidade, quebrar a maternidade. Mas essa noite é uma noite de destravar isso na nossa vida. Satanás não vai posicionar flechas contra nós, porque nós estamos dizendo há governo espiritual sobre a nossa cabeça. Quando você chegar perto da sua família aí, ó, ora, agradece por essa pessoa. Diz: Deus, eu quero te agradecer pela minha família. Eu quero te celebrar pela minha família. Eu quero te agradecer. Eu quero te exaltar. Eu quero te bendizer, porque minha família está de pé. Meu lar está de pé. Se alguém da sua família não está aqui, ore profetizando que essa pessoa vai estar contigo. Isso. Senhor, essa igreja da família, essa igreja da família, muito derramar sobre essa cidade nessa noite, mas nós liberamos essa palavra, de filhos apaixonados pela sua mãe, pelo seu pai, de pais apaixonados pelos seus filhos, de uma família fortalecida nessa questão de paternidade. Tu sabe o quanto eles sofreram juntos, o quanto eles lutaram juntos, tudo aquilo que precisou ser vencido, Senhor. Mas essa é uma noite especial. Essa é uma noite de vencer, uma noite de destravar. É uma noite de abrir o coração. Cura paternidades aqui, Senhor. Cura maternidades aqui. Cura corações feridos com pai, coração ferido com mãe. Cura coração ferido com filhos. Tem pais que têm mágoa dos seus filhos. Porque quando tu fortaleces a igreja, Senhor, tu fortaleces a família primeiro. Família fortalecida é igreja fortalecida. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.